Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Ângela Maringoli, sou gestora de uma ONG, que o nome está aí, Oikos Escola para a Vida. E a minha sinergia em conversas com o professor Hernani foi graças à similaridade no contexto educacional, o comportamento que a Oikos tem junto à biodiversidade, como ela leva o ensino da mesma maneira, né, que a antroposofia do Rudolf Steiner traz o conhecimento. A gente procura trabalhar também com o conhecimento espelhado, conhecimento invertido, que o Rubem Braga já falava, né, Escola da Ponte, como são algumas escolas lá em Portugal, e felizmente aqui no Brasil, em São Paulo, e mesmo na Paraíba, eu visitei uma escola semelhante, Escola dos Sonhos, onde o ensino é o aluno que entrar segundo a curiosidade dele, a curiosidade na área financeira, a curiosidade na área da natureza, na biodiversidade, a curiosidade na moda, na alta costura. O aluno traz o tema, ele monta o projeto e os tutores auxiliam, né? É um ensino ligado a uma saúde, ao homem de uma forma tricotômica, corpo, alma e espírito, né? Entendendo que a alma é o cuidado com as emoções. Eu gosto muito dessa metodologia. E dentro disso, o tema que me foi colocado é trabalhar a capelania. Eu entendo capelania como... nós temos alguns autores na área da teologia. Eu sou teóloga, mas minha primeira formação foi na ciência. Sou formada em química, tenho uma especialização em ervas medicinais, plantas medicinais, em 2002, e trabalhei muito a questão do social, usando, aprendendo, ensinando também comunidades a prepararem seu próprio remédio, a gente chamava de farmácia caseira, usando essas ervas, né? Com o passar do tempo, eu senti necessidade de conversar a minha maneira de entender a minha espiritualidade, que era muito complexa, com aquilo que eu estudava, que era a ciência. E passei a ter algumas experiências pessoais com essa experiência espiritual, que me levou a cursar teologia. Então, em 2009, na verdade, eu comecei em 1998, mas eu me diplomei na Universidade Metodista em 2009. Depois não parei mais, aí eu fiz o mestrado, o doutorado em ciências da religião, sempre conversando com as ciências do meio ambiente, que foi minha opção por conta do curso de plantas medicinais, né? Então, a capelania, para mim, eu vou tratar como mordomia. A mordomia nós vivemos como em um planeta, no planeta Terra, e nós somos mordomos desse planeta. E qual o comportamento, né, que um mordomo tem? Eu me lembro sempre, quando eu falo isso, do mordomo do Batman. Eu acho ele o mais perfeito de todos, né? Eu acho ele assim, está sempre adiantado, né? Ele está bem... o nosso tempo é escasso, eu não vou conseguir trazer tudo o que eu queria, conversar teologia com tecnologia e meio ambiente, mas esse estudo ele ficou dividido em quatro frentes, né? Que é a teologia e tecnologias do meio ambiente, que é a mordomia, a capelania, entender essa crise ambiental que a gente vem vivendo, a crise ambiental e quais são essas tecnologias de solução que a IA nos apresenta hoje, e finalizando a teologia e as tecnologias na fronteira do humano, por conta justamente dessa crise que a humanidade vem vivendo. Alguns pontos são necessários a gente destacar, que a Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. Quem descobriu isso? A IA. Eu não estava aqui todo esse tempo. A IA que falou, vamos embora. E que há 13,5 bilhões de anos foi quando surgiu a matéria, a energia e o tempo.
Surgindo a matéria, a energia e o tempo, é o início da física. Ontem nós tínhamos um físico no grupo, né? Um engenheiro que é voltado para a área da física. E aí, a ciência batizou, deu o nome de Big Bang, em 1920, né? Por quê? Porque a Terra, nessa explosão de energia, ela trazia consigo uma altíssima densidade, trazia vários tipos, né? Trazia o átomo em si, e o afastamento durante esse bombardeio começou a se afastar esses átomos que mais tarde constituíram os modelos de galáxias, né? Então, através da ciência, a gente consegue pesquisar, descobrir, e eu acho bacana, que a atmosfera primitiva não é igual à composição atual química do nosso ar. E que há 3,5 milhões de anos, a IA também conseguiu comprovar, através de análises geoquímicas, fósseis, meteoritos, de eras semelhantes. Aí começam os primeiros organismos, a biologia. Então, entre as matérias das ciências, o contexto mostra que a química, ela estava... a física em primeiro lugar, energia e matéria, né? Mas a história como começou? Então, é a partir do uso da tecnologia científica que a gente consegue analisar a idade dos vários tipos de organismos vivos que habitam o planeta há mais de 2 milhões de anos, porque a gente viu que foi primeiro as rochas, 3,5 milhões de anos e tal. E que esses micro-organismos eram unicelulares, eram simples, parecido com as atuais bactérias, mas que eles não precisavam de oxigênio. Mais tarde surgiram seres que foram realizando fotossíntese, e esses seres fizeram a purificação do ar. Então, de acordo com essa hipótese que eu trouxe, o primeiro ser vivo que habitou a Terra é uma hipótese, né? Existem outras além dessa. Conseguia sobreviver através de uma absorção de molécula simples que se encontrava dissolvida na Terra, vapor de água. E como não havia oxigênio na atmosfera, esses organismos deveriam conseguir energia através da fermentação. À medida que o tempo passou, as condições da Terra e dos seres vivos se modificaram, surgindo então organismos capazes de realizar a fotossíntese, utilizando inicialmente, olha como era o ar, gás carbônico, gás sulfídrico, processo realizado ainda hoje por bactérias, conhecida por sulfobactérias. Elas ainda existem, né? Estavam lá no princípio e estão até os dias atuais. Agora, vamos lá. Como teóloga, a minha especialidade é entender o texto bíblico. Se eu for no relato bíblico, o relato bíblico vai dizer assim, houve um momento em que a Terra era informe, uma explosão não tem forma. Quem põe forma numa explosão? Vazia, né? Vazia porque você não consegue conter a energia toda num espaço, um conteúdo no espaço, então ela estava dispersa, envolta em escuridão, até que pronunciou, haja luz. Essa luz, ela tem bilhões de graus Celsius. Há 380 mil anos após a explosão, começaram as radiações cósmicas. Segundo Gênesis 1, 2, 4, a formação do universo, de outros planetas, né? Essa visão teológica, ela conversa com a ciência. Então, a gente tem que a Terra era extremamente quente, ainda é, e a atmosfera era composta por gases de metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Onde a história começou? As narrativas do texto, eu vou sempre conversar ciência com Bíblia, porque nós, no nosso doutorado, cunhamos um termo chamado teoambientologia, que é uma ciência em formação, e é isso que eu estou apresentando para vocês, a teoambientologia, formada em 3 pilares: educação ambiental, educação teológica, no caso, a educação teológica cristã, que tem a Bíblia como referência,
porque é o nosso texto. Se eu tivesse nascido no mundo árabe, eu estaria usando o Alcorão. O texto me permite usar o Alcorão também, como me permite usar outros tipos de identidade que tragam essa cosmogonia, essa cosmogênese, né, do planeta. Então, aqui, ó, não havia nenhuma planta do campo na terra, pois não havia erva brotado, porque não fizera chover, mas subia uma neblina da superfície. E olha que interessante, né? A gente colocou aqui que na atmosfera, a IA me deu isso, que vapor de água, porque não havia oxigênio. Tinha o vapor. E o texto bíblico fala exatamente isso, né? Ele fala de que subia uma neblina e regava toda a superfície do solo. Dessa neblina composta de vários tipos de gases, metano, amônia, sulfídrico, que a gente viu, provocavam com que esse próprio solo fizesse gerar da terra, os primeiros seres vivos. E eu fico impactada quando eu leio, porque me fascina, né, o entendimento do texto. Olha só, a terra aqui, disse Deus, produza a terra. Quem produziu seres viventes conforme a sua espécie? Foi a terra. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Nós estamos trabalhando uma literatura escrita. Gênesis foi escrita no 6º século antes de Cristo. Depois do exílio babilônico, no final do exílio babilônico, houve o mundo persa, né? Dario, o persa, depois houve o mundo, antes de Dario, teve o mundo de Nabucodonosor. Em Nabucodonosor, na Babilônia, o povo de Israel do Sul, né, então, onde tem Judá, foi levado, e não só eles, toda a Mesopotâmia estava sob o domínio de Nabucodonosor. Então, esse Gênesis que nós estamos lendo, ele foi escrito no 6º século antes de Cristo, então, 2.600 anos. Ele é um texto novo, ele não é um texto tão antigo, porque no texto bíblico de Gênesis existe uma influência muito grande da astronomia, da cosmogonia, da leitura que os babilônicos faziam do espaço e do tempo. Tudo bem? Tá confuso ou tá dando para acompanhar? Então, o texto ele é escrito durante 70 anos em que uma comunidade que traz o texto, mas o texto não é só dessa comunidade. A gente vai ver que outras comunidades participavam de textos semelhantes a esse. Em Nínive, na região de Ur, dos caldeus, onde o desenvolvimento era também era muito grande, existia uma semelhança na narrativa do texto, na literalidade do texto. Nós aqui estamos discutindo um texto, uma literalidade dele, e a literalidade dele conversando com a ciência dos nossos dias, que a IA traz para nós, do desenvolvimento de toda essa cosmogonia da Terra. Qualquer coisa a gente pode parar e perguntar, eu não me importo, tá? Eu amo ser interrompida, porque a ideia aqui é provocar, né? Então, a gente está pensando aqui como ser humano, que a gente faz parte desse ecossistema, e precisa existir com ele, a gente está fazendo um uso muito errado desse ecossistema. Porque como mordomos, aí em Gênesis 1, 28, e eu vou parafrasear, a terra eu dei aos homens. Ele criou o homem e deu para administrar. O dominai, e eu acho importantíssimo isso, dominai não significa você ser déspota. Tá, vamos lá. E quem aí no grupo sabe fazer uma macarronada legal? Né? O que é bacana numa macarronada? É o molho. O molho ele tem que ser muito bem feito. Vou na feira, pego tomate não ácido, tiro a pele, tiro a semente, faço aquele molho forte, gostoso dentro, e eu sirvo, né? Aquele molho bem feito da mama do domingo. O que significa quando alguém come e faz, que molho? Que molho é esse? Eu domino o molho. Dominar
significa entender o suficiente para. Quantos ovos bota uma tartaruga? Não sei. Quantos ovos bota uma cobra? Eu não sei. Quantos ovos bota um jacaré? Eu não sei. Não sabia que jacaré bota ovo. Então, que tipo de domínio eu posso exercer se eu não tenho conhecimento suficiente para administrar algo que me foi dado? Então, a educação, ela tem que acompanhar em todos os sentidos. Porque a falta de conhecimento coloca em risco recursos naturais, e é disso que a gente vai falar um pouco, que poderão levar à finitude no planeta. Tudo bem? Né? Então, a gente sabe que o planeta vem sofrendo alterações geológicas, consequências naturais, fendas tectônicas, deslocamento de placas tectônicas, chuvas intensas, enfim. Mas as alterações das últimas décadas que o planeta vem sofrendo, no caso de desmatamento, que acaba alterando, trazendo mudanças climáticas, deslocamento do ar, mudando a própria termodinâmica, né, do planeta, essas foram causadas por seres humanos, né? Causadas por uma consciência coletiva. Então, não tem João, não tem B, não tem C. É uma consciência coletiva, um sistema econômico coletivo, e essa consciência se fortifica a cada dia, porque nós vivemos nessa sociedade em que nós necessitamos ter em detrimento do ser, né? É essa coletividade do consumo globalizada, de uma forma globalizada, é que vem alterando ainda mais, aumentando a crise ambiental. Então, a crise, ela denota um momento crítico. Seria uma... Pode falar, Carlos. Muito obrigado, doutora Ângela. Uma pergunta rápida. Eu gostei muito dessa abordagem que a senhora está fazendo em relação à ideia do domínio, né? Eu nunca tinha escutado. Será que a senhora poderia desenvolver um pouquinho mais como é que poderia ser a relação nossa, do ser humano com a natureza, baseada nessa ideia do domínio, com essa perspectiva profunda que a senhora traz? Então, a proposta do início da fala foi a educação, né? Nós temos que mixar a nossa educação como professores, a gente tem que ter eu não diria nem ser multidisciplinar, mas interdisciplinar. E o que traz uma interdisciplinaridade para um professor é justamente a recíproca, né? A troca, ele e o aluno, ele e outros do grupo dele, né? Então, a relação com o meio ambiente, nós teríamos que voltar para uma escola com os povos originários. O respeito, para quem conhece o Krenak, a forma como ele fala da terra, ele não está errado, o texto bíblico dá respaldo, porque, como nós vimos anteriormente, eu não sei se você já estava aqui, Vicente, tudo veio do solo. Ó, a forma de vida, e eu vi numa sequência explicando isso, né? Que nasce do solo. Uma neblina cheia de gases sulfurosos regava esse solo. Todo o texto bíblico ele é muito de acordo com o que a ciência da IA traz. Muito, muito parecido com as hipóteses, né? Porque a IA levanta 4, 5, 6 hipóteses de pesquisadores, Lamarck, Teilhard de Chardin. Eu optei por usar Teilhard de Chardin, que vou falar dele um pouquinho mais para frente, né? Mas quem produz aqui, ó, a Terra produz. Então, o problema, e eu vou falar da Terra outras vezes, o problema é o nosso relacionamento com a Terra, né? Nós não temos o relacionamento com a Terra. O modelo de vida globalizado que nós vivemos tirou o retirante da terra, tirou a zona rural da terra e trouxe ela para a capital. Então, a terra hoje é um solo morto, duro, é um solo pisoteado por 200 bilhões e 20 mil cabeças de gado,
Que solo pode germinar algum tipo de semente espalhada em todo canto, com milhares e milhões de cabeça de gado pisoteando o solo, que é a pecuária? Que tipo de terra nós podemos ter, uma terra onde o nosso país, a centralização dele é a monocultura da cana-de-açúcar, do milho, da soja, que são elementos para serem usados na ração bovina, porque nenhum brasileiro se alimenta disso. Ontem foi falado numa palestra aqui que a França não cultiva sementes, mas a França, ela é a mãe do perfume. Então, França vai ter muita flor, porque eles precisam. A Thalita até visitou essa região, que existem muitas flores que são colhidas na época certa, levadas para a perfumaria, transformadas em o princípio ativo de cada flor é transformado nos perfumes que nós amamos. Eu não sei, Givenchy, Jean Paul Gaultier, não sei, a gente fala de sistema capitalista, mas toda mulher ama um perfumezinho, né? É bom, né? É bom, né? Enfim, por isso que eu fui estudar ervas, plantas medicinais, que aí eu faço os meus, né? Mentira, eu compro pronto. Então, voltar para a terra. Voltar para a terra. A gente precisa, eu tenho feito bastante excursões, 3. Ido no Paraná com um grupo de professores, ficado em territórios dos povos originários, que eles tentam bravamente resistir, mandam um jovem cursar uma faculdade no Paraná, na universidade, depois eles voltam para onde a tribo está num ambiente deles mesmo, território demarcado. Então, eles lá têm uma cultura que para nós é muito estranha. A cultura religiosa, a cultura da alimentação. É óbvio que as crianças, quando chega gente de fora, não querem comer a mandioca deles frita, né? Hoje a gente come porque é menos calórico, mas elas amam os pãezinhos que a gente leva. Olha que coisa errada, que nem dá em parque ecológico dar comida para os animais, né? Então, eu não sei se eu respondi tua pergunta, Carlos, mas é voltar para a origem. Então, o marco temporal tendo sido aprovado, o meu coração tomou uma facada, sabe? Porque era onde eu via solução, onde eu vejo solução, esses centros universitários, a academia, a pesquisa acadêmica, nós não nos centralizarmos tanto, eu vou me formar e vou montar um laboratório, porque o planeta está se esgotando. O planeta, os recursos naturais, a água, que o Brasil, na divisa aí com outros 8 países, detinha os maiores rios, a gente viu a seca agora na Amazonas, né? E cada vez mais acontecendo isso, por conta de desvios do rio para irrigar grandes fazendas, grandes plantações de soja ou de produtos que acabam indo para a exportação. Espero ter respondido, tá, Carlos? Respondeu, muito obrigado. Vamos marcar um grupo para ir visitar em loco, uma área dessas de reserva natural. Lá no Amazonas eu conheço alguns professores da Universidade de Manaus que nos acolheriam. Então, na verdade, esse trabalho, ele investiga o impacto da inteligência artificial, que até agora eu mostrei que ela é boazinha, ela trouxe informação para a gente, na sociedade contemporânea. E abordando as implicações éticas, sociais, espirituais desse avanço tecnológico, incluindo a saúde mental, que é a discussão do grupo. Então, o trabalho discute também como a crescente dependência da IA e da tecnologia, e nós aqui somos modelo vivo disso, está remodelando as relações humanas, está remodelando o trabalho, a uberização, a colonização, né, a detenção de dados, o trabalho e a espiritualidade, resultando na progressiva marginalização de conceitos transcendentes e religiosos. Então, a gente fundamentou as nossas teorias em Max Weber, sobre a secularização, eu já citei um pouco da crise ambiental, em José Comblan, que eu amo de paixão, e que Comblan diz que a sustentabilidade é uma grande falácia. E ele falava isso há 15 anos atrás. E nas reflexões do Harari, para quem leu, né, sobre o futuro da humanidade,
que o nosso estudo quer problematizar essa relação entre a tecnologia e a ausência do sagrado. Tá. Para Max Weber, a secularização representa um processo de desencantamento. É o processo que a gente está vivendo, né? Num mundo marcado pelo abandono da religião, da falta de fé e pela racionalização da vida humana. Então, Weber acreditava que a modernidade gerou esse conflito no pensamento da gente, pensamento baseado na razão. Agora que a gente está na pós-modernidade, a gente não está mais na modernidade, a gente está na pós-modernidade. Então, a hipótese principal é que a tecnologia, ao ser exaltada como solução para os desafios contemporâneos, promove um modelo de desenvolvimento que enfraquece a dimensão espiritual da existência humana. Nós nos afastamos, nós não necessitamos de uma espiritualidade, porque nós temos respostas para o bruxo do Google. Vai lá e pergunta e faz paranã e o Google responde tudo que a gente precisa. O Google acadêmico é melhor, porque tem artigos científicos ótimos, né? E agora o GPT, ele conversa, dependendo do nível do GPT, com você em altos níveis. Então, você não precisa de nenhum tipo de dimensão espiritual, né? Essa análise crítica apresentada por esse trabalho representa a necessidade de uma profunda reflexão, especialmente no que diz a preservação dos valores, que transcendem essa lógica, né, utilitarista da IA. Nós somos reféns dela. Nós não conseguimos fazer nada sem que a usemos, né? Mas eu estou dizendo, isso já estava programado lá atrás, que isso iria acontecer. Então, respondendo a pergunta, e o mundo pós-moderno? Passa por uma crise, mas, a bem da verdade, é uma crise da civilização como um todo, não é o mundo. O ser humano, ele se acha autossuficiente e se acha cheio de conhecimento e se individualizou, né? Ele se tornou individualista, na verdade, né? Então, o ser humano, ele se tornou individualista. Nós estamos perdendo o nosso carinho pelo outro, ou por aquilo, pela própria natureza, quando olhamos para ela, né? Bom, aí aqui eu vou resumir, porque eu quero andar para frente. Não posso andar para trás? Posso, né? Caranguejo anda para trás, né? Anda de lado, então eu posso também. A revolução tecnológica contemporânea, impulsionada pelo desenvolvimento da IA, tem remodelado a sociedade com as suas tecnologias, né? A gente já falou disso. E o processo de secularização, ele uniformizou, né? Nós somos uma sociedade muito parecida. Os anseios e os burnouts daqui é o do Japão, é o da China, é o dos Estados Unidos, as doenças mentais são as mesmas, a dependência do Rivotril e do diazepam e outros são semelhantes. Eu, como me trato com a doutora Zilda, que é homeopata, ela não me dá esses negocinhos, não. Ela me acalma com outras coisinhas. Então, aí falando do Teilhard de Chardin, que demorou para eu entender um pouco tudo que ele trazia, ele é um teólogo, né? E ele buscou construir essa ponte, que é o mesmo esforço que o Hernani faz, que esse grupo faz, né? E que até a ambientologia, que é a ciência que eu defendo, faz também, que é construir pontes entre a fé e a ciência moderna. Então, o Chardin, ele conseguiu conversar com aquilo que Darwin falava, né? Entre as ciências da biologia, da cosmologia e a ciência física. Ele antecipa ideias que hoje aparecem em debates, como esse da cosmogonia que eu trouxe, né? A experiência cósmica, a espiritualidade cósmica, um Cristo cósmico. Eu acho interessantíssimo quando ele fala disso. Eu não vou entrar nesse detalhe, eu não sou formada em física quântica, mas eu gostaria de discutir com quem é sobre a questão da física quântica nesse Cristo cósmico, né? Então, a criação da ecoteologia.
Essa visão do Teilhard de Chardin está ligada a essa dinâmica que eu batizei como teoambientologia, né? Eu acho bacana, voltando aí, Vicente, na direção do Oriente, citando textos bíblicos, fez brotar o alimento e toda espécie de vida. Olha só com o que a gente concorre. E também a árvore da vida e a árvore do conhecimento, né? Por que nós não paramos de pensar ou de criar ou de entender o que a IA faz e nos permitir usar tudo que ela nos traz, irmos conhecer planetas, novas atividades, enfim, porque nós comemos o fruto do conhecimento. Óbvio que é uma metáfora, mas o conhecimento é algo que está no ser humano. Quanto mais conhecimento ele buscar, mais conhecimento ele vai adquirir. Metaforicamente, nós comemos do fruto dessa árvore, né? Nós não comemos da vida eterna, senão nós seríamos os elfos da vida, né? Nós não comemos da vida eterna, o avatar da vida, eternamente avatar, no mundo, enfim. Mas aqui está a árvore do conhecimento, não tem como cessar o homem de conhecer, o homem de aprender, o homem de trazer inovação. A humanidade vai diminuir por N razões, os nossos solos estão desnutridos, bastante desnutridos, o replantio do mesmo tipo de monocultura desgasta o solo, o não descanso sabático do solo esgota os nutrientes, a água da chuva que traz a nutrição para o solo, que cai no lençol freático, não consegue fazer isso, porque as plantas são de raízes pequenas, não são raízes profundas. Somente o Cerrado brasileiro possui raízes profundas que conduzem a água da chuva a quilômetros de distância até atingir um lençol freático. Então, os solos estão desnutridos porque não tem os minerais, os sais minerais que a água da chuva traz para manter a nutrição do solo. Então, o solo que nós temos em território brasileiro, onde a exploração econômica existe, são solos empobrecidos e destinados à morte, destinados à desertificação. Se vocês forem na Serra da Canastra, onde houve fazendas de leite, Minas, estou falando de Minas, mas Goiânia deve ter isso, Bahia possivelmente também. Durante a escravidão, o gado leiteiro, canastra por causa da altitude, o queijo semelhante ao queijo suíço, por causa da água, ali era cerrado. Todas as árvores da Serra da Canastras foram derribadas para que se houvesse criação de gado leiteiro. Hoje ela já está há 50 anos vazia e não recupera, porque uma floresta do Cerrado tipo 6 mil anos para se formar uma floresta, enquanto a Amazonas é em torno de 13 mil anos para uma árvore, que são árvores de raízes não profundas na Amazônia, e tem a umidade da chuva que os ventos do oceano trazem, ela está sempre úmida. O Cerrado não. O Cerrado necessita e tem raízes profundas para nutrir lençóis freáticos que nutrem os rios. Nós estamos queimando o Cerrado brasileiro. Nós estamos destruindo por conta do agronegócio, né? Então, e aqui, o texto bíblico ele vai dizer, fez brotar toda sorte de árvore, mas aonde elas estavam? Lê para mim, Hernani. Do solo, do solo. Ele fez brotar toda sorte de árvores. Olha que Deus maluco. Eu não sei que tipo de minerais tem nessa terra, e é onde eu quero entrar, que esse mineral gerou os primeiros seres, com a neblina. Está lá no começo do texto. E agora, esse mesmo solo, ele fez brotar toda sorte de árvore, que são elas que vão fazer a parte que nós já vimos nos primeiros slides, sobre a fotossíntese. Então, tem um banco de semente em todo o ecossistema, nas florestas tropicais, na savana, nos campos, que com o pisoteamento da pecuária, elas estão pegando profundidade e elas não vão germinar.
Percebe isso? Né? Muito, é triste, né? É triste. É muito triste. Então, para Chardin, ele tem essa tentativa de quebrar esse paradigma e desagrada todo mundo. É muito engraçado, porque quando ele começa a escrever sobre isso, a matéria é um momento no espírito e Deus é o alfa, o meio, o ômega. Ele está analisando Gênesis como a gente fez no começo, né? O processo de integração plena de todas as coisas. E a força maior é o amor. Vicente, nós não temos amor uns pelos outros mais. Nós perdemos esse amor. E sem essa força motriz, não se regenera, porque energia ela é gerada pelo amor. Esse amor, sabe, que você quer o enfrentamento de substituir a dor de alguém, né? Esse amor, é esse amor que move. Nós não temos essa força motriz, essa energia do amor, que muda todo o contexto, né? E Chardin falava disso. Então, ele desenvolveu, ele não era bioquímico, nem geneticista, mas ele foi um defensor convicto de que poderia conversar a ciência com os textos bíblicos, e eu concordo plenamente com ele, né? Bom, o que há 200 anos a igreja fez com ele? Mandou ele para a China. Ele ficou 20 anos na China, você pensa, alguém francês, professor da Sorbonne, ser mandado para a China. Mandarim ele não falava, né? Mas ele ficou sossegado 20 anos e pode escrever. Essas coisas todas que ele escreve, que são fantásticas, ele fez durante o exílio, que mandaram ele para lá. Não pode matar, porque matar no texto bíblico é pecado mortal, né? Então, isola, põe longe, que não deixa falar. É o grito de alerta do Gonzaguinha, né? Ouve o meu grito de alerta, né? O homem sem trabalho não tem honra, e sem a sua honra não dá para ser feliz. E nós estamos tirando o trabalho do ser humano, substituindo atividades pela IA o tempo todo. Né? A robotização, a logística que existe. São Paulo era uma cidade de fábricas, nós não temos mais fábricas, nós temos comércio, nós não produzimos mais nada, nós importamos todas as coisas, tudo é importado. Né? Gera-se o comércio, nem a nossa agricultura, porque nós matamos os pequenos agricultores, a pequena agricultura familiar. E aí eu sou favorável, de novo, Vicente, porque a tua pergunta foi muito providencial, a preservar semente crioula, porque um outro problema social dessa sociedade secularizada é a semente transgênica. Né? É bacana, laboratório é ótimo, mas não para tomar conta do território brasileiro todo. A transgenia tira o poder de barganha, de troca do pequeno produtor, né? Então, criar novamente sistemas de quilombo. Os quilombolas têm semente crioulas, o nome vem disso, né? Os povos territórios originários têm as suas sementes crioulas também, ou não, porque mandioca não tem semente, vai replantando a raiz. Mas, enfim, isso tem que ser refeito novamente, né? Então, o Teilhard de Chardin, ele resolveu... Isso não vai sair. Resolveu fazer... Ele mostra, né, a evolução das espécies por Darwin, mas colocando Deus como início. Aquela explosão da energia, do haja luz que eu falei, né, no começo da conversa. O meio, o fim e o ômega. Em outras palavras, Deus cria através do longo e sinuoso processo evolutivo. Porque o texto bíblico diz... que veio do solo, seres viventes veio do solo, que o solo não é, que o ar não era o nosso ar de hoje, era amônia, era gás sulfídrico, eram outros tipos de gases, e que caía essa neblina desses gases, que só seres reprodutivos, como as células, poderiam se reproduzir. Você percebe? Então, há 200 anos ele já viu tudo isso que eu fui buscar na IA. E nos livros que eu li correndo, do Von Rad e de algumas outras pessoas. Em outras palavras, né? Deus, de uma forma, não de uma maneira instantânea, não existe uma literalidade 7 dias. Primeiro, que o tempo e o espaço não era esse nosso de 24 horas. E como a gente vê por isso? Porque ele planta na direção do Oriente. O Sol nasce no Oriente. Então, significa que o negócio era rápido demais. Era zup, 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 zup.
Não dava tempo nem do negócio pegar sol, o sol já tinha ido embora. Né? Então, ele nasce na Banda do Oriente, que vinha o sol. A gente não para pensar, a gente fala assim, isso aí é fundamentalista, isso é religião. Pô, gente, vocês têm cabeça cientista. Vamos lá pensar que nem cientista. Vamos ler caras que entendam que a religião tem que sair dessa coisa hermética que enfiaram ela, né? Então, ele foi um defensor convicto, e ele fala disso aqui, né? Cosmogênese que vai da criação até o aparecimento da vida. A gente citou isso. Biogênese que termina com o aparecimento do homem. Porque, ó, Deus tira da Terra e faz gerar as primeiras formas de moléculas da Terra, a explosão da energia do Big Bang, o Terlá está conversando tudo isso, né? Mas a biogênese, que é o aparecimento do homem, esse é diferente. Deus também pega a Terra. Então, todos os momentos do planeta, houve a participação do solo, houve a participação da Terra, nos animais, no primeiro ser vivo, na questão da fotossíntese, do sol chegar, e que não era esse sol que a gente... Era até esse sol, mas não dessa forma como a gente conhece, né? Aí a criação do homem, ele pega e modela, né? Esse homem, diferente dos outros seres vivos, esse ser humano, ele recebe o sopro, né? Ele recebe aquilo que pairava, o ruá, que é essa energia do amor que o Chardin vai falar. A energia do amor entra no homem. Onde nós enfiamos essa energia? Porque é o sopro, né? Ele pega o barro igual todas as outras formas de vida e nos faz com as mesmas composições minerais, né? Não em porcentagens diferentes, claro, mas sumiu. E a antropogênese que vai do ômega até a realidade absoluta, até o grau de aperfeiçoamento. Estamos longe disso. E segundo Vicente, vamos ficar mais longe ainda. Porque a gente teria que entrar nesse processo da cristogênese, que é o aparecimento do Cristo em mim. Um corpo transformado. E eu estou longe disso. Isso nós vamos discutir em um outro momento. É muito legal ver o que ele vai falar da biogênese, né? A imensidão do espaço, do tempo. É bem complexo. Isso aqui é seminário, né? A gente tem que tratar como seminário. Então, o que a gente vê... Ô, Ângela. Entre o texto... Oi. Deixa eu falar uma coisa. Pois não. O pessoal que tem ministrado no nosso fórum, eles têm cogitado comigo da gente trazer o conteúdo que está sendo falado numa publicação, na preparação de sei lá, não sei como vamos fazer para publicar isso, mas nós iremos transcrever tudo que está sendo dito, dividido com os participantes, aí cada pessoa vai readequar os seus textos, nós vamos agrupar tudo isso de novo, publicar, né, em algum local em português para acesso e também na língua inglesa para acesso em algum outro local. Então, eu sei que você tem muito conhecimento e que isso tudo, eu acho assim, né, se puder estar sendo compartilhado de forma escrita, essa sua visão, esse seu ensinamento, esse seu conhecimento, aí vai ser muito bom. Então, eu acho assim, não precisa se preocupar em trazer tudo. Sim. Uhum. Porque nós vamos continuar trabalhando dentro desse tema da saúde mental, dentro desse perfil de conhecimento específico que cada um de nós estamos trazendo. Certo. Tá? Só para dizer para o pessoal aí. Uhum. Tá? Então, segue aí com o que você está trazendo. Uhum. Essa finalização da minha fala mais 5 minutos,
na verdade, não se tem resposta porque não se tem um conhecimento da exegese bíblica, né? Da teologia, da filosofia. Então, isso é muito importante para ter esse diálogo que nós estamos trazendo aqui, né? E em tratando de esgotamento, quando eu falo, esse momento já sai agora na revista da PUC do Paraná, a Praxipix, esse artigo sobre os minerais da Terra e o esgotamento desses minerais, e também num livro que a Universidade do Pernambuco, o mesmo artigo, vai sair num livro em junho, sobre esse momento aqui. Na região do Éden, nasce e irrigava o jardim, e nessa região, do Éden é Mesopotâmia, tá, gente? Irã e Iraque nos dias atuais. Para quem não sabe, é onde fica o Irã e o Iraque. Era uma região rica em topázio, diamante, belírio, carbúnculo, sardônia, pedras preciosas, né? Esmeralda, prata, muita prata também. Então, essas pedras, elas estavam nessa região. Estão principalmente espalhadas no Brasil todo, né? E aí eu gosto de lembrar que a IA não tem ética própria e as decisões são definidas por seus autores, que são os alimentadores, né? Que eu falo de algumas coisas, mas me interessa aqui, falando de esgotamento dos recursos minerais. Como eu tirei uma página, isso está nesse artigo, e no capítulo de um livro, depois eu ponho para o Hernani e ele põe no grupo para vocês, essa região dos minerais, e aqui nós temos, podemos estar falando de prata, de níquel, de nióbio, podemos estar falando do magnésio, como o Hernani citou ontem, a Maceió afundando por conta da empresa extrativista de minerais, tirando salgema de lá. Aí em Manaus, a região de vocês tem muito... Alguém sabe me dizer qual é o metal que vocês têm aí? Bahia? Mas, enfim, esses minerais, eles estão sendo extraídos, né? Com várias formas de tecnologia, várias formas de extração. Para fazer o quê? Para fazer isso aqui. Painel solar, a energia eólica, a biomassa, reciclagem, tratamento de resíduo, tudo isso são usados minerais, flocagem, eu vou usar mineral. Se eu parar para pensar, a sílica que ela produz a placa da energia solar, montar uma fábrica, o Brasil não tem fábrica de placa de energia solar, ele tem a sílica. Ele faz o extrativismo, a mineradora leva a sílica para a China tem mais de 400 usinas de placa de energia solar, ela produz a placa e manda para cá. O problema não é só a sílica, que é caríssima, né? O problema, onde se instala a placa de energia, se não for em teto de casa, que aí nós estamos falando de uma coisa doméstica, mas uma indústria vai colocar em cima de um território, que era como é no caso da China, ou um lago, ou uma floresta, e acaba matando esse ecossistema. Sem ser a placa, que é um produto caro para o mineral brasileiro, nós temos os reatores, que é feito com níquel, assim como o celular, usa ouro. Para vocês terem uma ideia, nosso ouro, nós não temos mais 40 anos de extração de ouro no Brasil. Nós não temos mais, nós temos em torno de 80 anos do níquel, da bauxita. São, a não ser os elementos radioativos para a usina nuclear, esse sim, o rádio tem 2.500 anos de possível que se extraia esse tipo de mineral. Então, quando a gente fala do esgotamento dos recursos minerais, ele está sendo usado para esse momento social dessa sociedade pós-modernidade, para construir os nossos PCs, os nossos computadores, os nossos atendimentos em aparelhos de ressonância, ultrassom, né? Tudo é muito bom, tudo é muito bom, mas nós estamos esgotando, porque nós não entendemos que somos mordomos no planeta, que temos que ter conhecimento
educacional na área ambiental. E eu acho que esse tem que ser o maior esforço do grupo. Eu fico feliz do Hernani ter permitido, ter dado essa abertura, não só dos capítulos e artigos, mas podemos... Eu estou à vontade, gente. A Oikos, Escola para a Vida, entrem no nosso Instagram e podem fazer pergunta. Thalita, pode perguntar, por favor. Ai, Mames, desculpa, o Luca que levantou a mão. Fala com a vovó, a gente está aqui Agora ouvindo você a pergunta. palestra. Agora você Não, pergunta. na colocação do nosso colega sobre o domínio, né? Eu também achei super interessante essa questão de que quanto mais a gente conhece todo o ecossistema, mais a gente domina sobre ele, tem chance de inverter as situações que vivemos, né? Porque a preocupação de alguém como eu e como você, que é vovó, é deixar algo para os nossos filhos, né? Então, que a gente possa aprender um pouco mais para também conscientizar as próximas gerações para que eles tenham como viver aqui nesse planeta, né? Deixa eu ver o Luquinha. Cadê? Acabou de tomar Cadê banho, o olha aqui Luquinha? pra sua vovó. Ei, cara, e aí? Fala, beijo, vovó. Pois não, Hernani? Mancini, alguém conhece? Como? Aderbal Mancini? Ele desistiu. Não, Ele eu não apareceu e conheço. sumiu. É. Não vou aceitar, não. Posso falar? Eu ergui a mão. Sim, claro. A gente já está nesse momento de troca? Sim, já estamos no momento de troca. Tá, é o seguinte. Esse tema, né, gente? Vocês deram para perceber que a gente precisava fazer um encerramento Nani, da acho que é meu semana. colega do Mackenzie, viu? Tá. Se ela pedir de novo, eu aceito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: trazer um conhecimento diferenciado, né, para complementar tudo que a gente vem fazendo na semana, nesse fórum. Eu acho que vocês perceberam, né? O valor disso. Então, tá muito bom isso. Eu quero fazer uma complementação que acho que vai na linha do que o Vicente falou, do domínio, né? Nós temos, assim, um termo que quem trabalha com meio ambiente sabe muito bem e todo mundo defende, que é a questão do desenvolvimento sustentável, né? O termo de desenvolvimento sustentável, ele foi cunhado e reconhecido no relatório Our Common Future, nosso futuro comum, que ele também é conhecido como relatório Brundtland. Ele foi escrito, organizado, né, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, né? Isso em 1987, tá? 38 anos atrás, tá? E a definição é a seguinte: o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Tá? Então, esse é o termo. Agora, Moisés, há, sei lá, 1.500, 1.300, 1.200 anos antes de Cristo, né? Que aí eu não tenho a data certa. Ele escreve no livro de Gênesis, já que a Ângela está trazendo aqui, né, esse conhecimento bíblico, e a gente tem que olhar para isso de uma forma menos, como que eu falo, preconceituosa, né, e com um pouco mais de reverência. Ele escreveu o seguinte, em Gênesis 2, né, capítulo 2, 15. O Senhor Deus tomou o homem
depois de todo aquele processo que a Ângela explicou, né? Até chegar no homem, e pôs no jardim do Éden, que é essa região aí que a Ângela explicou, né? Para lavrar e guardar, né? Então, assim, o homem, ele foi colocado ali, naquele paraíso, que é essa terra, com toda a biodiversidade, esse jardim lindo, feito por Deus. Para quê? Para lavrar, para mexer com a terra, para cultivar as espécies que seriam importantes para nós, né? E só que a gente tinha a responsabilidade de guardar também tudo aquilo, né? A preciosidade da biodiversidade. Então a gente tem que se desenvolver de forma sustentável. Só que o termo desenvolvimento sustentável, ele só passa a ser aceito, compreendido, respeitado no mundo da academia, da ciência, há 38 anos atrás. Mas há 1.500 anos antes de Cristo, isso já estava como propósito para o homem, dado a Deus, para a gente viver dessa forma aqui na Terra. Né? Então, essa coisa do domínio, Vicente, eu acho que é isso. Dominar a capacidade da gente se desenvolver, né? Da gente lavrar, da gente produzir o que a gente precisa, da gente explorar o que pode ser explorado, mas conservando a biodiversidade, protegendo as espécies e tudo mais. Esse domínio, que demanda um equilíbrio, sozinho, sem o amor, que a Ângela deixou muito claro que a gente se perdeu, a gente não consegue fazer, por conta da ganância. E por conta do quanto que nós estamos distantes daquele que projetou tudo que existe, inclusive nós. Né? Então, a Johannes Gutenberg, ele traz o primeiro livro para a humanidade em 1455, há 570 anos atrás, que é a Bíblia. Esse conhecimento todo que foi escrito, né, pelos patriarcas aí do judaísmo e tudo mais, também da nossa cultura cristã, se torna o primeiro livro e hoje motivo de chacota, de desrespeito, né? Mas vai ler lá com uma mente mais aberta, como cientistas que somos, o tesouro que a gente pode extrair disso. Então, eu acho que o que a Ângela traz aqui, nossa, que aula. Assim, Ângela... Hernani, vamos abrir se o pessoal tem alguma pergunta. Sim. E eu quero depois colocar duas situações. Vamos tentar terminar umas 12h20, a gente começou mais tarde, né? Mas eu queria colocar dois momentos para nós refletirmos sobre sermos cientistas. Pessoal, Vicente, pode falar você. Então, rapidinho, só uma complementação. Nesse texto do Gênesis 2,15, que o professor Hernani traz de maneira tão apropriada, refletindo sobre ele, eu montei um quadro, né, uma tabela, em que nesse texto ele fala de dois mandamentos, o mandamento de cultivar e o mandamento de guardar, desenvolver e preservar, conservar. Então, como são dois mandamentos, a gente tem a possibilidade de obedecer ou não obedecer. Então, quando você combina essas 4 situações, a gente tem 4 tipos de sociedade humanas. Eu tenho uma sociedade que optou por não desenvolver e não preservar, ou foi levada a isso. Ela é uma sociedade fadada à miséria.
Aquela que não desenvolveu, mas preservou, são sociedades baseadas no uso sustentável dos recursos naturais e não têm os benefícios que o desenvolvimento industrial moderno pode trazer, mas elas têm água, elas têm solo, elas têm fruta, elas têm peixe, elas têm a abundância dos recursos naturais à disposição. Do outro lado da tabela, os que optaram por desenvolver, mas não conservar, que é a nossa civilização, tem esse desenvolvimento que não se sustenta. E o objetivo, o sonho de Deus era que a humanidade dissesse sim para os dois, né? Conservar e desenvolver, e teríamos um desenvolvimento sustentável. E como o professor trouxe, eu até escrevi um artigo sobre isso, que esse princípio, o termo desenvolvimento sustentável é combatido por muitos grupos religiosos como sendo uma coisa da esquerda, dos comunistas, do que seja, de ambientalista, mas o princípio ético, moral e espiritual está presente na base das 3 grandes religiões monoteístas do mundo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, e está lá, né, há muitos e muitos anos. Então, eu acho, eu tenho apresentado esse quadro nos eventos que a gente faz de sensibilização de lideranças religiosas cristãs, e a gente sempre vê a pessoas muito surpresas em encontrar essa reflexão que o professor trouxe, e ela é absolutamente necessária, porque no mundo com tanta desinformação, com tanta teoria conspiratória, está muito difícil para as pessoas poderem fazer a separação do joio do trigo e se encontrar realmente com a verdade. Por fim, eu participei de um evento há 3 semanas atrás, um summit internacional sobre integridade da informação climática, e uma das pessoas que estavam lá, que tinha criado uma organização internacional que contabiliza o discurso de ódio nas plataformas sociais, e chama Imran Ahmed, ele usou uma frase que me impactou muito. Ele disse: não é possível proteger a terra sem proteger a verdade, e não é possível proteger a terra e proteger a verdade sem proteger a liberdade e sem proteger a democracia. E esse tipo de diálogo que vocês fazem, e todo esse esforço, realmente é absolutamente fundamental, porque trabalha na proteção da verdade, para que a partir da verdade a gente se liberte dessa visão insustentável de lidar com a natureza. Obrigada, muito obrigada. Super colaborou. É nessa linha que a gente caminha também, sabe? Eu gosto muito do Comblan, eu citei aqui, e num livro que eu... oh my gosh, aqui. Esse livro é da editora Recriar, é onde eu falo sobre teoambientologia, né? Que ela precisa do pilar da educação ambiental e da educação teológica no quesito antropologia, escatologia e teologia da criação. As outras demais matérias eu não trabalho, só trabalho com essas 3. Para você poder viver a espiritualidade de mordomo na Terra, né? Nesse livro, o primeiro capítulo, eu falo da educação ambiental, esse parágrafo que o Hernani citou, do conceito de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, mas, para mim, eu defendo no livro que é uma grande falácia, que é uma carteira disfarçada da economia capitalista que a gente vive. É um pó-patapataio. Alguém traduz o que eu estou falando? Pó-patapataio. É um conceito caipira. Você deu um taio, você põe sufa, pó-patapataio. É um grande pó-patapataio. E Comblan teve a ousadia de chamar isso de falácia. E eu sigo, e óbvio que vou colocar minha crítica, aceito reações, óbvio, mas eu escrevo no livro porque é uma falácia, né? Aí, voltando no Vicente, a gente fala ontem foi falar disso também, brincadeiras de roda. Quanto ao que eu levantei sobre transgenia, no capítulo 22, a Bíblia vai dizer assim: não semearás na tua vinha 2 espécies de sementes diferentes, para que não degenere o fruto. Então, assim, se você semeia a Itália com a Niágara, por exemplo, você tem uma semente estéril. O agricultor não tem como usar aquela semente para um novo replantio. Esse é o sistema do quê? Modificação do DNA. Então, o texto bíblico está falando de transgenia. Se nós não olharmos a Bíblia com um olhar de revelação científica, porque nós temos o conhecimento, o texto diz isso, né? Então, assim, tem muita coisa para falar, para abordar, mas não. Agora eu quero ouvir vocês. Thalita, por favor. É você ou é o Luca?
Agora foi eu mesma que levantei a mão. Longe de mim, assim, propor qualquer reflexão na presença de tantos mestres aí, né? Mas, em primeiro lugar, é dizer o quanto é um motivo de orgulho para a gente você ter criado essa nova ciência, assim, por assim dizer, né? Que é até a ambientologia, que é um conceito novo. E, ao mesmo tempo, tão óbvio, né? Porque, obviamente, nós que somos cristãos, que respeitamos a natureza que Deus criou, deveríamos ser minimamente responsáveis pela preservação disso. Mas, ao mesmo tempo, também me intriga muito, aí dentro da área mais teológica, a necessidade que existe na religião e até nas escrituras e até no nosso dia a dia, de, ao mesmo tempo, querer sair desse planeta, né? De querer um novo céu, uma nova terra, e que Deus vai fazer tudo novo, e isso também, de uma certa forma, nos torna irresponsáveis, porque o cristão tem uma tendência de achar que vai ser tudo renovado por uma obra divina e que ele não tem a obrigação de preservar. Então, é tão paradoxal isso, né? É uma reflexão, acho, muito importante diante de tudo que vocês trouxeram. Obrigada, Thalita. É uma reflexão bem interessante. E é por isso que a escatologia, ela é um estudo, não só as literaturas cristãs falam de escatologia, né, que é o final dos tempos, as escrituras babilônicas, os mitos babilônicos, né, Gilgamesh e outros mitos, né, o judaísmo, né, a escritura judaica, a literatura judaica, principalmente quando a gente fala de Enoque, os livros pseudo-apócrifos, né, primeiro, segundo, terceiro Enoque, a gente vai falar desse momento escatológico do final dos tempos, que é uma coisa meio Armagedon, né, os filmes do Bruce Willis. E a gente entende que isso vai acontecer, como que seria, né? A ficção científica nos filmes e séries estão mostrando muito isso. Eu assisto muitas séries e eu percebo essa conversa escatológica, que é uma discussão da teoambientologia. A escatologia é um pilar dela, dentro da educação teológica, porque você não tem como entender educação teológica se você não conseguir a educação ambiental, se você não entender escatologia, porque na escatologia diz que ele vem encontrar, então não é esse que vai, nós não vamos morar no céu, é ele que vem encontrar. E ele vem encontrar com uma forma, esse que Teilhard de Chardin apresentou, um Cristo cósmico. Essa coisa cósmica é o que o ser humano tem que adquirir. E como ele adquire? Só através do amor, não tem outra solução. Nem o processo investigativo nos levaria a isso. Assim como o processo evolutivo foi de molécula a molécula, como nós vimos aqui no início da apresentação, de molécula a molécula, né? Não existe oxigênio, vai utilizando os gases, a molécula vai fermentando, não choveu, tudo veio da terra. Essa transformação é processual também. Ela também é processual. É claro que a gente entra numa área da metafísica para discutir esses assuntos, né? Que isso aí sai da nossa conversa, porque é uma visão, né, teológica. Nem todos os teólogos, principalmente os fundamentalistas, da igreja romana, da igreja católica ou das igrejas protestantes, conversam isso. Acho que o judaísmo conversa um pouco melhor com a cosmogonia e com a cosmogênese do que a gente. Eles conversam um pouco melhor, né? Espero ter ajudado, Thalita. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que não tem ninguém com mãozinha levantada. Pessoal, agora é a hora de falar, de agradecer, de tirar dúvida, porque a gente está encerrando uma semana longa, viu? Começamos na segunda-feira lá, a playlist tem muito conteúdo, profissionais de saúde, profissionais que trabalham com pesquisa e conservação da biodiversidade. Agora a Ângela trazendo esse conceito novo de... Como é que é a palavra?
Ambientologia. Geoambientologia, gente. Eu tenho certeza que ela muita precisa- gente nunca ouviu falar, cunhando uma uma ciência ciência nova. que a gente está tentando escrever. Parabéns. Mas o livro eu escrevi em 2020. Participo de muito congresso, né? Principalmente nas PUC, PUC Rio de Janeiro, PUC Paraná, PUC São Paulo, PUC Minas Gerais. Não sou professora, mas sou convidada para falar, por conta que a gente discute esse assunto da educação teológica, como eu falei, os pilares. Você tem que entender a educação teológica nessas 3 matérias: antropologia, escatologia e teologia da criação. Senão você não E como é que a conversa gente com a consegue esse livro teu aí? É editora Recriar. Eu Editora- pus ali no editora chat. Recriar. Vou ter Isso, que pus comprar. no chat. Lamento muito. Mas é só Vou ter que procurar ler. o nome no Google, ele solta Tá a bom. editora Recriar, ele leva, né? Pessoal, eu coloquei meu telefone, coloquei o Instagram da Oikos, né, que é uma escola que a gente trabalha no sistema do Rudolf Steiner, que já foi apresentado aqui também, e que vocês, mesmo estando à distância, podem colaborar conosco, trazendo palestra online, roda de conversa online, uma live também. Nós trabalhamos com as escolas estaduais em periferia, aqui em São Paulo. Tá? Então, Legal. eu agradeço muito. Os seus contatos, Ângela, vão estar lá no YouTube, tá? Legal. Debaixo do teu vídeo lá. Legal. Parabéns, Obrigada, Ângela. Muito obrigada. Tudo de bom para você. Que Deus abençoe muito o seu trabalho. Que seja sempre rico e fecundo como está sendo. E eu vou procurar o seu livro, viu? E vou ficar esperando, expectativa, a publicação da palestra em forma escrita, como o Hernani mencionou aí, tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe. Tchau, obrigada, Faço minhas, parabéns. faço minhas as palavras da Nízia. Nos encontramos depois de tantos anos, né, Nízia? É verdade. É verdade. Agradeço o Hernani ter me dado essa oportunidade de aprender tanto, a Ângela, de aprender mais e mais. Está cabendo, ainda cabe mais um pouquinho. Por isso a gente é professora, né? E até a próxima. Eu aguardo todo esse caminho aí no YouTube. Quero ver isso tudo de novo. Um abraço a todos vocês. E obrigada, Hernani, mais uma vez. Tchau. É isso aí, né, gente? Dá para ver que o pessoal gostou. Então, Ângela, muito obrigado por participar do encerramento do primeiro fórum sobre pesquisa, conservação da biodiversidade e saúde mental, trazendo um tema aí tão novo e pertinente que agregou muito. Fomos muito abençoados. Verdade. Você gostou? Nossa, eu adorei. Vou comprar o livro É meio... amanhã. Você pode comprar o livro, que traz muito sobre mordomia e capelania. Eu não falo Que capelania, legal. eu chamo de mordomia. E eu Tá vou bom. trabalhar missão, muito sobre educação ambiental, né? E depois eu uno as duas e faço uma sugestão. Eu falo da visita à ONG da Rocha, né? Lá em Portugal. E depois eu faço uma Eu vou o ano que vem para lá, Oi? pela minha terceira vez, Que na bacana. Cruzinha. Eu só fui uma vez, eu quero voltar. Aí depois eu faço uma sugestão de uma ementa para as igrejas usarem, os ambientes de ação social usarem, tem uma ementa lá também, né? Mas eu já vou ter que melhorar, né? E eu vou mandando os artigos e você distribui para os teus amigos, tá bom? Tá bom, maravilha. Tua mãe é linda, Então, né? Assim. Você viu? Ô, Genética. Ângela, acha que Israel está dando uma lição para o mundo, né? Porque é um território tão pequeno, tão árido, diz que é menor do que Sergipe, e está produzindo tanto, até explorando flores para a própria Holanda. Eu acho uma coisa incrível o que eles estão fazendo, né? Nesse sentido, sim, né? Mas é antagônico a forma como eles tratam a Palestina, né? Mas como fazer crescer no deserto
É muito interessante, né? A tecnologia que eles desenvolveram, né? Mas você sabe, eu morei em Israel 3 meses, né, em 2011. E realmente existem pedras no deserto, que retém água, igual que Moisés bateu a vara. É um tipo de pedra que hoje os laboratórios de Israel estão tentando ver se fazem combustível com esse tipo de material, né? É muito interessante, eles são muito evoluídos, tecnologicamente, muito evoluídos. Tudo é criado lá. Depois o Japão, agora a China, né, constrói, mas a cabeça pensante é lá, e consome os Estados Unidos que consumia. Mas quem se cria é o povo de lá, o povo é muito inteligente. Isso aí. Gente, obrigada, viu?